Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui para a gente trazer uma pequena meditação sobre a palavra do Senhor. Bom, da última vez que eu estive aqui, a gente falou um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios e o livro de Cantares. É, Talvez não seja tão aprofundado quanto a gente fez mês passado, mas nós vamos meditar um pouquinho sobre o livro de Provérbios, para começar. Bom, o livro de Provérbios, ele é um livro que quem lê ele é quem gosta de apanhar. Todo versículo que você lê ali é um tapa que você leva, né? A gente percebe quanto que a gente está fazendo de errado. E então, quando você lê o livro de Provérbios, você percebe muita coisa que às vezes você faz de errado, que poderia fazer diferente. O livro de Provérbios, ele foi escrito em sua maior parte por Salomão, né? Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Ele geralmente é dividido em algumas partes diferentes. Ele geralmente é dividido entre os capítulos 1 a 9, que é mais ou menos como se fossem exortações de pais a jovens, né? Os capítulos 1 a 9. Os capítulos 10 a 24, que traçam geralmente um contraste entre a sabedoria e a loucura. Os capítulos 25 a 29, que são outros provérbios de Salomão, mas que o próprio texto diz que eles foram organizados por Ezequias, né? Que foi um outro rei de Israel, um outro rei de Judá, que viveu muito tempo depois de Salomão. E tem lá no final o capítulo 30, que é os provérbios de Agur, e o capítulo 31, os provérbios de Lemuel, rei Lemuel. É, a, a ideia principal do livro de Provérbios fica muito clara quando a gente lê lá no capítulo 9. Coloca pra gente aí, Lucas. Capítulo 9, versículo 4 a 6. O capítulo 9 ele apresenta dois personagens, né? A sabedoria e a loucura. E aqui a sabedoria chega e fala: quem é simples, venha para cá. Aqueles que não têm entendimento, ela diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. É isso que a sabedoria diz, né? Aqui no capítulo 9. A sabedoria convida aqueles a virem e ficarem junto dela. Mas a loucura também fala a mesma coisa. Lá no versículo 10 e 11. Então, no versículo 10, só para complementar a sabedoria: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Então, esse é o final da sabedoria. E no versículo 16 a 18 vem a loucura, e ela fala a mesma coisa: quem é simples, venha para cá. E os faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então ele mostra o fim da sabedoria e o fim da loucura. O livro de Provérbios ele tem uma introdução, uma pequena introdução no capítulo 1. Coloca lá, capítulo 1, verso 1. A introdução do livro diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação,
como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Parece que o livro de Provérbios, se você simplesmente ler ele de uma forma rápida, né, parece que é um retrato da cultura da época, né, mostrando ali talvez uma conduta moral e ética da época. Mas não é disso que o livro de Provérbios está falando. Ele não quer simplesmente mostrar uma conduta moral, uma conduta ética, ou ser uma foto da cultura da época. Ele quer mostrar a sabedoria que vem do alto, né? É aquilo que fala lá em Tiago, capítulo 3, verso 17. Salomão, ele teve toda aquilo que a gente já comentou, né? O Senhor ofereceu para ele, ele pediu sabedoria. E essa sabedoria foi Deus quem deu para ele. Essa sabedoria é essa que Tiago fala. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O livro de Provérbios, ele utiliza uma forma que é muito conhecida, muito utilizada na poesia hebraica. Quem já viu uma poesia, né? Uma poesia geralmente ela tem uma forma de ser falada, né? De ser quase que cantada, né? Pronunciada. Geralmente ela tem rimas, né? Tem versos, né? Como se fosse um hino do inário. Essa é uma poesia. A poesia hebraica ela é um pouco diferente da poesia que a gente tem aqui. Aqui no Ocidente, a gente costuma ter uma poesia mais focada na forma. Então ela tem que ter rima, né? Tem que ter ali as divisões silábicas muito bem feitas, né? A poesia hebraica não, ela valoriza mais a ideia do que a forma. Então, tanto a poesia, o texto poético hebraico, por exemplo, os Salmos, quanto o texto de sabedoria, né, como os livros de Provérbios, ele vai utilizar bastante a questão das ideias, né? Então vai ter muito um jogo de ideias. Você vai ter ali num versículo só, você tem as ideias contrapostas, né? Você tem o justo é assim e o ímpio é assim. A sabedoria é assim. A loucura é assim. E tem muita questão também da comparação, né? Ele usa a comparação para mostrar uma ideia. Então ele fala, isso aqui é como se fosse aquilo, né? Isso aqui é como aquilo. Então, por exemplo, como tem um versículo que diz assim, o ímpio é como a tempestade, que logo passa. Por exemplo, a mulher formosa que não tem sabedoria é como a joia num focinho de um porco. Tem versículo assim também. Então ele usa muito a comparação da ideia de uma imagem, ele usa uma imagem, né? Ele evoca uma imagem para fazer essa comparação, para trazer uma ideia. É uma ideia do paralelismo, né? Você usa aquele como. Isso tem muito lá nos Salmos também, né? O justo é como a aurora, né? Não tem isso? E essas palavras da prudência que a gente leu ali no início, que são essas palavras de prudência? As palavras da prudência é a palavra de Deus. E quem que é a palavra de Deus? É Cristo. Uma coisa interessante, por que ele diz ali que o livro é para dar entendimento ao sábio? Ora, o sábio já é sábio. Não deveria ser para dar entendimento ao tolo? Né? O tolo vai ler e vai ficar sábio. Não, ele diz que é para dar entendimento aos sábios. Por quê? O sábio aqui do livro não é o sábio que entende muito, né? Não é o sábio que é aquele inteligente, né? Quando a gente lê aqui, o sábio é aquele que busca o Senhor. Por isso que ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É como a gente leu lá em Tiago, é a sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria terrena. Se a gente for ler um pouquinho antes lá nos versículos, Tiago fala também da sabedoria que vem da terra, né? Se a pessoa não crê em Deus, não crê na existência de Deus, não vai ter sentido.
Aí eu creio que existe Deus, aí você vai contextualizar Deus. Então, se o cara não crê em Deus, vai ser difícil. Ele não, entendeu? É interessante essa colocação aí. É para dar sabedoria ao sábio. Sábio porque ele está tentando, está buscando. Sábio é aquele que vai buscar Deus. Vai buscar Deus, né? E a tolice, né, quando ele fala que a loucura não é uma pessoa doida, né? Ele fala de loucura, de tolice, ele fala de alguém que não busca Deus, né? Por isso que o Senhor Jesus, naquela parábola, né, do homem que construiu celeiros, né, não fala lá que ele é um tolo, ele é um louco, né? Louco. Não é que ele era doido, né? É porque ele não buscava Deus. Entendeu? Então, o louco aqui é aquele que não busca a Deus. E o sábio é aquele que busca o Senhor. Acho que o folheto ali dentro, o Dorodi, o Garcia, que fala, né? A pessoa que não reconhece Cristo, na verdade nem tem nascido. Nem tem nascido, nem tem nascido. E o versículo 6, coloca o versículo 6 aí de novo, que ele é bem interessante. Provérbios 1:6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. A revista atualizada, ela traduz com uma palavra um pouquinho diferente, que fica mais claro aqui o que eu quero dizer. Para entender provérbios e parábolas, as palavras dos enigmas dos sábios. Entender parábolas. Aqui o texto está querendo dizer o quê? Esses provérbios aí são para entender parábolas. O Salmo 78, ele fala uma mensagem interessante lá no versículo 1 e 2. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. A quem que esse salmo está se referindo? Como eu falei, o livro aqui ele traz muito a questão do como isso era aquilo, né? Quem que falava também dessa forma? Muito, né? Está registrado muito na Bíblia, né? O reino dos céus é como um homem que vem, um mercador, ou o reino dos céus é como isso, é como aquilo. Quem que falava muito assim, né? Tá lá em Mateus 13, 34, 35. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. Sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Está lá, Salmo 78. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aí você pode voltar para a corrigida. Então, ele está falando o que aqui no livro de Provérbios? A chave para você entender Jesus e suas parábolas é o livro de Provérbios. Se você quer entender o que Jesus está falando com as parábolas, você tem que entender o livro de Provérbios. Tem muita gente que diz assim, Jesus contava parábolas para facilitar as pessoas a entenderem a mensagem. Não, isso não é exatamente verdade. Se ele quisesse que as pessoas entendessem muito bem a mensagem, ele falava literalmente o que era. Esse texto aí mesmo diz, e também tem Mateus 13, de 13 a 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com ouvidos e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Jesus falava em parábolas porque ele sabia que quem ia buscar entender a parábola era quem realmente queria. É por isso que a gente vê muitas vezes no texto que, depois que ele contava uma parábola,
os discípulos chegavam perto dele e perguntavam. Não só os discípulos, né? Tem registrado também outras pessoas que chegavam até Jesus perguntando: explica a parábola, né? Então, ele contava a parábola porque as pessoas normais não iam entender, mas quem quisesse ia chegar nele e ia perguntar, né? Então, quem buscava, né, era o sábio, né? O versículo 7, ele fala do temor, da sabedoria e os loucos, da loucura. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É aquilo que você falou. O sábio, ele vai aproximar, né? E vai procurar entender. Os loucos não faz diferença para ele não crer naquilo, né? Exatamente. Então aqueles que eram sábios iam se aproximar de Jesus para buscar o Entendimento da parábola, né? Agora, quem era louco não ia buscar, ia ouvir a parábola e achar uma história às vezes interessante, mas não ia buscar entender o que significava. Então é por isso que a gente tem que buscar entender, né? Buscar o Senhor e buscar entender a palavra de Deus. E ele está falando exatamente aqui, para você entender as parábolas, estude o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios ele é muito interessante. Você vai lendo, né? E, como eu falei, você aprende muito. Mesmo que você leia só por ler, se você tem 1 minuto só para ler a Bíblia, abra no livro de Provérbios, lê alguns versículos, né? Você já vai ser bem abençoado. Tem um versículo que eu acho muito interessante, assim, de todo o livro de Provérbios, vou pegar esse, porque foi um que eu achei interessante. Provérbios 14, verso 4. Olha só, por exemplo, esse aqui. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. O que ele está querendo dizer aqui? Se você não tem bois, se você não se dá o trabalho de cuidar do boi, seu celeiro vai ficar para sempre limpo. Você não vai ter o trabalho de limpar o celeiro. Você também não vai ter boi. E sem boi, você não vai conseguir ter uma colheita muito grande. Então, se você não quer se dispor a trabalhar um pouquinho, você também não vai ganhar um pouquinho mais. Também que é assim, que antigamente eles aravam a terra, tinha que ter o boi para puxar aquele arado, para arar a terra, para poder eles plantar e a colheita ser maior, né? Dá para pensar assim também. Está dando a questão também de você, por exemplo, eu quero ser, pagar o preço, né? Também decidido, pagar o preço para se atingir algo, entendeu? Se você não pagar o preço para atingir um algo, igual por exemplo, se você não tiver boi, não tem mão de obra de cuidar de boi. Está dizendo? Você lê o caminho. Eu não quero estudar isso. Eu quero ser médico. Tem que pagar o preço para ser aquilo ali. Mas eu não sei o que. Eu não quero ter mão de obra com ninguém. Então você trabalha sozinho. Entendeu? Uma coisa gera outra. É semelhante àquela sobre a fazenda. Quanto maior a fazenda, maior são os que. Ele vai obedecer um provérbio desse também. Entendeu? E como esse versículo, tem muitos aí no livro que são muito interessantes. Agora, alguma curiosidade, né? O capítulo 30 começa dizendo que é palavras de Agur, filho de Jaque, o Massaíta. E aí acredita-se que essa parte, né, principalmente esse capítulo, não tenha sido escrito por Salomão, e sim por um homem chamado Agur. Não se sabe quem é esse sujeito, né? Mas o texto está dizendo que foi ele. E acho interessante isso, né? A gente não sabe quem é, mas tá ali, o Senhor registrou, né, na Bíblia e ficou, né, para a história, para a gente aprender, né? A gente não sabe quem é, mas está registrado. Da mesma forma, o capítulo 31. O capítulo 31 começa dizendo que é palavras do rei Lemuel,
a profecia que lhe ensinou sua mãe. E faz parte do capítulo 31, aquela passagem muito conhecida da mulher virtuosa. Talvez tenha sido escrita por esse rei Lemuel. Alguns acreditam que esse rei Lemuel seja um outro nome para Salomão. Salomão tinha outros nomes também mencionados na Bíblia. E mais especificamente o fato que Lemuel significa literalmente para Deus. Então talvez Lemuel não seja um nome de uma pessoa, mas sim uma tradução seria como palavras do rei para Deus. E aí a mãe aqui seria Batseba. Mas não é nada certo, mas a gente também não sabe quem é rei Lemuel. Também não aparece esse rei na Bíblia, não tem nenhum rei de Israel com esse nome. E nem de outra nação não aparece ninguém chamado Lemuel. Então alguns acreditam que teria sido Salomão. Então algumas curiosidades. Agora, sobre o livro de Cantares. O livro de Cantares, ele é um livro curtinho, né? Ele também se diz de Salomão, né? Tá lá no primeiro versículo, né? Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. E ele é uma briga de interpretações, né? Sobre como que interpreta o livro de Cantares, né? Principalmente, tem gente que acredita que o livro deva ser interpretado apenas de uma forma literal, né? Não se trata de nada mais, nada menos do que uma poesia ali de Salomão mostrando o seu amor pela outra, a mulher dele, né? Conhecida como a Sulamita, né? É. Isso, é. E acredita-se que o livro de Cantares tenha sido escrito quando Salomão era mais jovem. Acredita-se que se tratou de uma das primeiras esposas dele, talvez a primeira, né? Então, dizem isso, né? Não dá para afirmar com certeza. Então, alguns acreditam que deve ser interpretado apenas de uma forma literal. Tem outros que vão dizer, esse livro ele talvez seja literal, mas você tem que interpretar também como sendo uma figura de Deus e Israel. O amor do Senhor Deus pelo povo de Israel. É uma figura assim que é comum no Antigo Testamento. A figura de um esposo e sua esposa, entre Deus e Israel. Alguns vão dizer, isso tem que ser entendido entre Jesus e a igreja. Também é uma figura comum no Novo Testamento. Figura de Jesus como o noivo e a igreja, a noiva. Agora, se você me pergunta, claro que eu tenho que ficar um pouco em cima do muro, né? Quem sou eu para dizer como que você vai interpretar isso aqui? Eu acredito que o livro tem que ser interpretado mais de uma forma literal mesmo, né? Tentar trazer muita forma figurada aqui no livro não é o que não é o propósito do texto, né? O propósito de Salomão aqui para escrever esse texto não é trazer uma figura, muito menos de Jesus e a igreja, né? A igreja não existia na época. Talvez entre Deus e Israel, pode ser, né? Mas eu acredito que o livro tem que ser interpretado mais de uma forma literal mesmo. Esse livro está aqui na Bíblia por quê, né? Ele combate duas coisas: o ascetismo e a luxúria. São duas coisas que são problemas em relacionamento, né? O ascetismo é aquilo que tinha, principalmente mais antigamente, né? Era o combate a qualquer relacionamento amoroso, né? Tinha aquela que você tinha que se reservar, porque qualquer tipo de relacionamento amoroso, né, era algo pecaminoso. Então você tem aquela coisa de aquele que serve não pode casar, né? Aquele que é ministro na igreja não pode casar, tinha toda essa questão.
Isso é um ascetismo. E a luxúria é o contrário, né? A luxúria nem precisa explicar. É aquela coisa de uma- de usar o relacionamento de uma forma mundana. E esse livro está aqui exatamente para mostrar isso, né? O relacionamento entre esposo e esposa não deve ser, não é algo ruim, né? Não é um pecado. Então, por isso ele está combatendo o ascetismo. E também não é algo que deve ser como a luxúria, né? Não tem que ser desregrado, como é no mundo. Então, o livro de Cantares ele vai contar a história do relacionamento entre Salomão e sua Sulamita. Então, se você entende de outra forma, tudo bem, mas eu entendo dessa forma. Depois de tantos problemas que eles passam durante o livro, tem aquele versículo bem conhecido lá no capítulo 8, é o versículo 7. Depois de tantos problemas que eles passam durante o livro, lá finalizando a história, a esposa fala, né? As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente as desprezariam. Então é assim que eu entendo o livro de Cantares. Esse é clássico da. Aqui no texto ele aparece depois do casamento, né? Eles já casaram aqui. Então é basicamente isso que a gente ia trazer. Dá para você fazer uma interpretação do livro de Cantares de forma alegórica? Dá, né? Mas eu acredito que não é o propósito principal do livro. O propósito principal do livro não é esse. Aí a gente vai voltando então para a história de Salomão. A gente já falou sobre o livro de Eclesiastes. Tem muita gente que fala assim: o livro de Provérbios é Salomão dando conselho, e o livro de Eclesiastes é ele decepcionado porque não seguiu o conselho que ele deu em Provérbios. Eu já acredito que é um pouco ao contrário. Eu acredito que Salomão tem escrito Eclesiastes primeiro. Eu acho que a grande parte da sabedoria vem da experiência, né? Depois que você vive aquilo que está errado, você aprende muito, né? E eu acredito que o livro de Provérbios, Salomão tem escrito até depois, né? Ele tem escrito aqueles provérbios depois de ele ter passado por aquilo. Depois ele vai falar lá o problema de viver com a mulher briguenta, né? Depois ele vai falar lá o quanto é importante buscar os relacionamentos corretos, né? Então eu acredito que a experiência de Salomão ali com todos aqueles erros que ele cometeu, que ele vai falar no livro de Eclesiastes, eu acho que foi aquilo que deu a experiência para ele escrever o livro de Provérbios também. Às vezes a gente tem um livro que eu li uma vez, ele conta sobre testemunhos, né? E tinha um testemunho lá que eu achei muito interessante. Era de um casal e eles contando sobre uma vez que eu acho que foi o homem que descobriu, o marido descobriu, ou melhor, a esposa descobriu que o marido estava traindo ela. Eles eram crentes, eles eram muito ativos na igreja, né? E participavam, né? E tinha toda essa questão. E descobriu isso. Eu não lembro exatamente como era a ocasião, mas enfim. E depois ficou um tempo, né, abalados nessa questão, afastados da igreja. Mas depois de um tempo eles se reconciliaram. E eles se reconciliaram, mas depois continuou difícil a caminhada deles. Voltando para a igreja, às vezes devagar. Mas depois eles perceberam o propósito de Deus para a vida deles. Eles passaram a viajar o país dando o testemunho deles para ajudar outros casais que estavam passando pela mesma situação.
eles perceberam que o Senhor falou com eles que eles tinham um propósito que era exatamente passar por aquilo para poder ajudar outras pessoas que também estavam passando por aquilo. Então o Senhor, ele reatou o relacionamento deles, né? E eles foram capazes de usar a experiência que eles tiveram para ajudar outras pessoas, né? Eles passavam a viajar pelos países, eu acho que isso foi nos Estados Unidos, né? E eles passaram a viajar pelo país dando aconselhamento a outros casais que passavam pela mesma situação. Então a gente é como você vê, né? Como você olha para a sua situação. Tem gente que acha que eu fiz algo errado e agora eu tenho que viver me culpando por aquilo. Não. Quando você vive algo errado, você tem que aprender com isso, né? E usar a sua experiência, até da coisa errada que você fez, para tentar ajudar outras pessoas que às vezes estão passando pela mesma situação, né? E é importante a gente pensar nisso. A gente pode aprender com os nossos erros, ou pode aprender com os erros dos outros, ou pode não aprender nem com os nossos erros, né? Então, quando você aprende com os nossos erros, você aprende, mas dói muito. Se você aprender com o erro dos outros, parece que é sabedoria, né? Sabedoria você vai aprender com o erro. É isso que ela manda transmitir. Exatamente isso. Quero citar os erros, está aqui. Quero que você vai ler a Bíblia, você vai ver os erros de Davi, os erros de Abraão, né? Você vai ver aí essa moçada toda aí, né? Está aqui. Você não aprender, não errar, cair no mesmo erro. Agora, qual que foi o erro de Salomão? Coloca lá pra gente, Lucas, Deuteronômio 17, 14 a 20. Quando entrares na terra, isso aqui é Moisés falando para o povo. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, e não seja de teus irmãos. Então, o Senhor desde já sabia que o povo ia pedir um rei. Desde aquela época. Já pensando, já sabia que isso ia acontecer. Uns 200 e poucos anos, com certeza. E aí ele continua dizendo, ó, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado dessa lei, num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. E o texto de 1 Reis vai dizer bem claro isso. 1 Reis 10, 28. Tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. Ele está voltando no Egito para multiplicar cavalos, é exatamente o que o texto está falando, né? Então ele estava voltando no Egito, multiplicando cavalos. Capítulo 11, de 1 a 8. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses.
A essa se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Não multiplique. Ele multiplicou. Não, não fique com mulheres estrangeiras. Foi o que ele fez. Também 1 Reis 10, 21. O prego no caixão. Também todos os vasos de bebê do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinham estimação alguma. Não multiplique riquezas também, Salomão. Foi exatamente isso que ele fez. E foi isso aí que foi o problema também do filho dele. Né? Multiplique riqueza. Porque quando você multiplica a riqueza, o rei multiplica a riqueza, quem que produz a riqueza? Tem vindo de algum lugar. É aquele ditado: não existe almoço grátis. É o povo que produz. Então, esse entendimento aí se dá até nos dias de hoje. Quando você tem uma liderança muito rica, o povo tem que bancar isso. E quando o povo banca, o povo empobrece. O que aconteceu com Salomão? Salomão criou aquela coisa extraordinária. Quando Salomão morre, o povo vai reclamar. Salomão, é bom. Salomão sugava muita gente, cara. Ele via isso aí que eu estou aguentando pagar esses impostos. Eu quero que Deus avisou que não seja por mim. Entendeu? Porque quanto mais rico, mais o povo vai sofrer. É isso mesmo. E foi isso que causou o problema com Roboão. Né? Aí só para a gente terminar então, vamos seguir um pouquinho. Coloca lá no slide, Lucas. Já que a gente está estudando na escola dominical, a gente está estudando o período dos reis, né? Eu vou pedir o Vantuí para que a gente vai entrar no nosso próximo gráfico aqui. Você distribui para mim? Vai no outro. Isso. Vai receber esse gráfico aí, ó. Que a gente acabou o outro, né? Lá no período de Salomão. E esse aí vai trazer... novamente, né? Não estou querendo dizer que está tudo correto. Né? Às vezes a gente interpreta de uma forma diferente. Mas está aí, ó. De Saul até o período do cativeiro. Esse foi o mais complexo que eu fiz até agora, que tem muita informação aí, né? Tá meio bagunçado, mas você, com calma você consegue dar uma olhada em tudo. Tá aqui, ó, os reis de Judá aqui em cima, né? Os reis de Israel aqui embaixo. Tem alguns profetas, né, os profetas escritos, e além deles eu coloquei Elias e Eliseu. Só que a maioria é data estimada, né? Então eu coloquei ali alguma estimativa. Quando chegar lá, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um. Vai com calma, né? E tem aí alguns eventos mais importantes que eu coloquei aí com a data. Lembrando que algumas coisas ali foi uma interpretação, né, que eu me baseei em vários, não só na Bíblia, às vezes a Bíblia não é muito clara, né, sobre o que aconteceu. Então a gente chega nessa conclusão exatamente pela contagem ali das datas, pela interpretação de textos diferentes e também baseando também, por que não, né, em outros irmãos que também fizeram esse estudo, esse tipo de estudo. Aí volta então na tabela. Então aí, como a gente falou, Salomão ele escreve o livro de Cantares, ele se afasta de Deus, já falei por que eu cheguei nesse número aqui. E Deus diz a Salomão que ele perderia o reino. Né? Ele fala com Salomão, Salomão, por causa disso, eu vou te tirar o reino. Você não vai perder tudo, não. Sua família vai continuar
com parte do reino, mas vai se dividir. Você vai ficar com uma tribo, né? No caso, além da tribo de Judá, né? Você vai ficar com mais uma, e as outras vão ficar com outro rei. E Jeroboão, que é escolhido como para ser o líder das outras tribos, né? O profeta Aías fala com ele, ó, Jeroboão. E Jeroboão era lá um comandado de Salomão. Era alguém que tinha um controle lá no reinado de Salomão. E o profeta Aías chega para ele e fala: Jeroboão, eu vou tirar parte do reino de Salomão, vou entregar nas suas mãos. E por causa disso, Salomão fez o quê? Foi perseguir ele, né? Jeroboão teve que fugir para o Egito, ficou um bom tempo lá, fugido com certeza. E aí Salomão vai escrever os livros de Eclesiastes e Provérbios, né, como eu falei, pelo meu entendimento. Ele morre, Roboão vai ser coroado rei de Israel, é o filho dele. E aí acontece aquela questão, né? O povo, como o Vantuí já falou, o povo vem cobrar de Roboão. Roboão, abaixa um pouco os impostos, né? Seu pai cobrava muito da gente. Abaixa um pouquinho, não precisa ser muito não, né? Abaixa um pouquinho o imposto de renda, né? Diminui um pouquinho aí o ICMS. E aí Roboão ele reúne lá com os sábios, né? Os sábios, ele reúne primeiro com os sábios falam, ó, melhor você abaixar. Mas aí ele se reúne também com os outros lá, né? Os loucos, os tolos. E aí eles falam, ó, seu pai fez isso, você aumenta. Se era 20%, você coloca 25%. Né? Aumenta um pouquinho. E é isso que ele faz, né? Ele resolve aumentar os impostos. E aí Jeroboão, que voltou do Egito, né? Depois da morte de Salomão, fala, isso não está certo não. E aí começa a rebelião, né? E aí as tribos se dividem. Fica dividida entre as tribos do norte e as outras tribos do sul, né? Depois a gente vai continuando, a gente fala um pouquinho mais disso. E Jeroboão, então, o povo faz de Jeroboão rei sobre as tribos do norte. E aí continua a história, depois próxima oportunidade, a gente continua a história por aí. Mas aí fica aí pano de fundo para os estudos de domingo também, né? Que a gente vai estudar os reinados, né? De Israel. Então era isso que a gente queria tratar na oportunidade de hoje. Se algum irmão tiver mais alguma coisa para comentar, aí um irmão pode citar um hino para a gente encerrar.